Salve, salve, galera da terceira série. Saudade de todos vocês. Saudade de dar um abraço bem gostoso em cada um. Mas como não podemos fazer, vamos dar continuidade à nossa aula de pós-médio de matemática. Essa aula de pós-médio de matemática, ela vai ter duas situações. Uma é trabalhando com porcentagem e a segunda parte trabalhando com conteúdo de noção de estatística. A primeira parte de porcentagem não estará disponibilizada no PDF. Por quê? Porque é uma revisão que eu vou trabalhar com vocês sobre razões. Então, eu achei por bem colocar aqui resolução passo a passo para o entendimento de vocês. A segunda parte, que é estatística, essa sim vai ter a minha explicação e vai estar lá no material do PDF de vocês alguns exercícios para vocês estarem correndo atrás. Lembrando, galera, que para você resolver bem uma prova do Enem, eu sempre insisto na boa leitura. Vocês precisam estar preparados para uma boa leitura e interpretação de texto, porque vocês conseguirão selecionar os dados do problema, visto que é uma prova pesadíssima e vocês precisam estar preparados. Mas vamos dar continuidade. Eu peguei esse exercício lá no livro de vocês, página 501, exercício 32. Vocês podem estar acompanhando por lá. É do Enem 2014. Vamos fazer uma leitura. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura. Isso aqui é apenas fonte no qual foi retirado o enunciado do exercício. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do terreno do território brasileiro é mais próximo de... Meninos, eu acabei colocando negritado aqui, mas na realidade no exercício não tem nada disso. Mas vamos entender o porquê que eu coloquei em negrito. O que o exercício na realidade quer saber? De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de... Vamos rever o texto? Se ele está falando aqui porcentagem, percentual é porcentagem, correspondente à área utilizada para agricultura, então não tem que perder tempo. Olha aqui, 80 milhões para agricultura. Já achamos aqui. Em relação à área do território brasileiro, 853 milhões de hectares do país. Então, vejam bem, se eu consigo interpretar isso, eu mato a charada. A área é quanto? 80 milhões. Em relação a quem? A área do território brasileiro, 853 milhões de hectares do país. Vejam bem, nada mais o exercício está pedindo uma divisão, ou seja, a razão da área utilizada para a agricultura em relação à área do território brasileiro. Olha o tanto simples. Então, nesse sentido, o que eu preciso fazer? Fazer a divisão de 80 por 853. Esquece essa questão de milhões de hectares aqui. Esquece por enquanto. Você não vai transformar isso aqui no número de 80 milhões. Trabalhe só com isso aqui. 80 milhões dividido por 853 milhões. Quando eu resolvo essa divisão, o próprio exercício está pedindo um valor aproximado. Então, eu vou considerar apenas 3 casas decimais. 80 dividido por 853 dá aproximadamente 94 milésimos.
Mas como ele quer uma porcentagem, o que eu devo fazer nesse exercício? Multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, eu estou aumentando o meu número e deslocando a minha casa decimal, a minha vírgula, em duas casas decimais. Então, olha aqui, uma, duas. Então, será 9,4 o quê? Por cento. Se eu estivesse multiplicando, que não é o caso do exercício, por 1.000, são 3 zeros. Então, deslocamento da nossa casa decimal, a nossa vírgula vai correr 3 casas decimais. Então, vejam bem o resultado, multiplicando por 100, 9,4%, que corresponde à letra B. Super fácil. Segundo exercício. Enem 2014, página 501, exercício 33. Acompanhe através do livrinho. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 33% são utilizados em descarga de banheiro. 27% são para cozinhar e beber. 15% são para as demais atividades. No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Então, veja bem, aqui atividade, consumo total de água na atividade em litros. Tomar banho, 24 litros. Dar descarga, 18 litros. Lavar as mãos, 3,2 litros. Escovar os dentes, 2,4 litros. Beber e cozinhar, 22 litros. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água. Veja bem, aqui já está dando uma dica muito importante. Em média. Se em média o consumo de água por pessoa chega a quantos litros por dia? 200 litros. Então, eu devo considerar essas porcentagens que estão aqui em relação a 200 litros. Vamos observar aqui no slide, no próximo slide. De acordo com o enunciado, podemos construir a seguinte tabela para o consumo de 200 litros de água por dia. Então, olha, atividade, consumo total de água na atividade em litros. Tomar banho, lavar as mãos e escovar dentes, 25% do que? Dos 200 litros de água consumidos em média por dia. Dar a descarga, 33% vezes 200, que é igual a 66. Beber e cozinhar, 27% vezes 200. Ou seja, demais atividades, 15% de 200. O que são esses 200? 200 litros de água por dia. Da onde surgiu esse 25%, 33%, 27% e 15%? Lá denunciado do exercício. Cuidado para vocês não confundirem as informações. Ao realizar o cálculo, primeiro cálculo, 25% de 200, a palavrinha de, a preposição de em matemática, ela está relacionada a uma operação de multiplicação. Então, veja bem, vai ser 25% por 100 vezes 200. 25 é a quarta parte de 100. Significa que eu estou simplificando o numerador e denominador por 25. 25 dividido por 25 é igual a 1. 100 dividido por 25 é igual a 4. 1 vezes 200, 200 dividido por 4 é igual a 50. Super fácil. Segundo cálculo, 33% de 200. 36 por 100 vezes 200. Eu cancelei um zero do 200 com um zero aqui do 10 por 100. Eu poderia ter cancelado 2 aqui, 2 aqui, mas eu optei de não fazer isso. Aí, o que eu fiz? 33 vezes 200, 660. Dividido por 10, cancelei um zero aqui, cancelei um zero aqui. O que é cancelar na realidade? Significa que eu estou simplificando numerador e denominador por 10. Então, eu estou dividindo 660 por 10 e 10 por 10. 660 dividido por 10, 66.
10 dividido por 10 é igual a 1. 66 dividido por 1 é igual a 66. 27% vezes 200, ou seja, 27 dividido por 100 vezes 200. Aqui eu já cancelei os dois zeros. Eu dividi aqui por esse aqui, que ficou 27 dividido por 1 vezes 2. O dobro de 27, 54, dividido por 1, 54. 15% vezes 200. 15 dividido por 100 vezes 200. Cancelei esses dois zeros com esses dois zeros, ou seja, 15 vezes 2, 30, dividido por 1, 30. Agora vamos fazer a análise. Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro denunciado, economizará em média em litros de água. Agora a gente tem que recomeçar pelo quadro anterior, o primeiro quadro. Para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes, 50 menos 24 mais 3,2 mais 2,4, que é igual a quanto? 20,4. Lembrando que quando eu faço essas operações aqui com números decimais, adição e subtração com números decimais, vírgula embaixo de vírgula. No caso aqui, 24, a vírgula está aqui, após o 24. Então, o resultado é igual a 20,4. Para dar descarga, eu pego 66, corro lá na tabela que está correspondendo a 18, 66 menos 18 é igual a 48, para beber água e cozinhar, 54 menos 22, que é igual a 32. Logo, economizará diariamente média. O que eu tenho que fazer? Somar meus valores. 20,4 mais 48 mais 32, que é igual a quanto? 100,4 litros de água. Letra correspondente é a letra C. Extremamente fácil, mas depende muito de interpretação. E se não souber interpretar, realmente o aluno vai errar. Próximo exercício. Enem 2014, página 501, exercício 34. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%. Veja bem, a palavra é entre, esse é meu limite. Ele é um inferior de 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que quando o feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Olha os limites, inferior e superior. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instalados nos vidros das portas películas protetoras cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre limite mínimo de 50% e limite máximo de 70%. Olha aqui, é muito importante que a gente visualize isso. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz proveniente de uma fonte externa atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens, que representa a variação total possíveis de P, é igual a... Veja bem, eu vou pegar apenas essa alternativa aqui para estar revisando com vocês. Esse conteúdo aqui é trabalhado sobre intervalos, conteúdo trabalhado na primeira série do ensino médio. Isso aqui indica intervalo fechado em 35, intervalo fechado em 63. Ou seja, isso aqui é meu limite mínimo e o meu limite máximo, que são as possíveis respostas. Se porventura esse colchete estivesse ao contrário, seria intervalo aberto em 40, e suponhamos que aqui também ele esteja do lado contrário, intervalo fechado aberto em 63. O que significa isso na realidade? É que o 40 e 63 não fazem parte da minha resposta. Eu estou excluindo, mas como aqui todos os colchetes estão fechados em relação às possibilidades de valores, o que significa isso? Que o 50 faz parte da resposta e o 70 também.
Aqui na letra D, o 50 faz parte da resposta e o 90 também. E assim sucessivamente para a letra E. Mas vamos ver esse exercício. Quando eu for pensar em separar os meus dados, ele já fala assim, ó, entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Aí continua a leitura. Estará entre 50% e 70%. Vocês estão vendo que eu tenho dois valores de limite inferior e de limite superior? Na realidade, o que o meu exercício está pedindo? A quantidade mínima, 70% de 50%. Aqui, 70% de 50%. 70% vezes 50%. Eu posso cancelar as quantidades de zero aqui, porque eu estou simplificando cada fração por 10, que é igual 70 dividido por 10 é igual a 7, 100 dividido por 10 é igual a 10, 50 dividido por 10 é igual a 5, e 100 dividido por 10 é igual a 10. Na realidade, a gente fala assim, ó, vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, para ser mais rápido. Mas é porque eu estou simplificando as minhas frações. 7 vezes 5, 35. 10 vezes 10, 100. Então, 35%. Agora, vejam. Esse aqui não é o meu limite máximo. E esse aqui não é o meu limite máximo. O que eu tenho que fazer? Na realidade, é multiplicar 90% por quanto? 70%. E mesmo sistema eu vou utilizar para resolver. 90%, eu vou dividir 90 por 10 e 100 por 10, que equivale a 9 décimos. E vou cancelar esse zero com esse zero, que fica 7 décimos. Que na realidade, 9 vezes 7 é igual a 63, 10 vezes 10 é igual a 63%. Então, na realidade, o intervalo vai ser em 35, e intervalo fechado em 63. Com certeza, está correspondendo à nossa letra A. Veja bem que, na realidade, o grau de dificuldade desses dois exercícios que eu estou trabalhando com vocês, ele é mínimo. Depende realmente de interpretação de texto de vocês. Saber o que é noção de limite, né? O que é, aqui no caso, é a quantidade mínima, que eu posso substituir pela palavra limite inferior e limite superior, uma vez que nas resoluções, nas alternativas, estão falando sobre limites, intervalo fechado em tal número, intervalo fechado em tal número. Agora, nós vamos trabalhar com o conteúdo de estatística. Sou apaixonada em estatística. Ela é essencial no mundo de hoje. A estatística e a organização de dados serve para nos auxiliar em cálculos matemáticos. Ela é um ramo, a estatística é um ramo da matemática, de um modo geral, coleta, organiza, analisa e fornece informações qualitativas sobre uma determinada população ou coleção de elementos. Vamos pegar aqui a definição de população, por exemplo, aqui do CEPI. Qual é a nossa população? É todo o nosso colégio. Vamos pegar as turmas de primeira A, primeira B, primeira C, primeira D, segunda A, segunda B, segunda C. Terceiro A, terceiro B, terceira C. Isso é nossa população de alunos. Mas se eu quero trabalhar com uma amostragem dos meus alunos, o que eu faço? Eu faço uma coleta. Exemplo, eu posso pegar apenas os alunos da primeira série A. Então, a primeira série é uma amostra da minha população, os alunos do CEPI. Então, a parte de um todo. O todo corresponde à minha população. Parte da minha população é chamada de amostra. Como quase sempre não é possível obter informações sobre todos os elementos da população, nos limitamos a pesquisar uma pequena parte dela, a qual chamamos de amostra. Então, a amostra é uma parte do todo. Assim, a amostra representará a população e, por isso, deve ser formada de modo imparcial, sem privilegiar ou diminuir nenhum de seus componentes, de modo que as conclusões sejam imparciais e consistentes. Então, vejam bem, eu vou pegar a terceira série A. Terceira série A, população. Eu quero trabalhar apenas com as meninas da terceira série A. Amostra. Todas
as meninas farão parte da minha pesquisa. Ou posso pegar apenas os meninos. Posso estar trabalhando com uma parte da terceira série A, meninas ou meninas. Se eu juntar meninos e meninas da terceira série A, é a população. Ainda em relação à amostra, estudaremos as variáveis, ou seja, as características da população representada pela amostra que queremos analisar. Exemplo, vou dar um exemplo bom aqui. Em uma turma de uma escola de medicina, um aluno registrou batimento cardíaco por minuto de seus colegas, obtendo os seguintes dados. Então, ele pegou uma galera do curso de medicina e foi fazer uma pesquisa em relação a batimentos cardíacos por minuto. Ele chegou a essa conclusão aqui. Ele foi pegando aleatoriamente, os alunos foram chegando, ele foi aferindo os batimentos cardíacos e chegou a isso aqui. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? Basta a gente multiplicar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 vezes 8, 48 participantes, que é a nossa população. Na realidade, isso aqui também tem outro nome, que é chamado de rol. O rol é onde ficam distribuídos os números da minha pesquisa. Como os dados estão desorganizados, é preciso criar um tipo especial de tabela, a fim de facilitar o entendimento e análise dos seus dados. A esse tipo de tabela chamaremos de distribuição de frequências. A frequência de um valor será o número de vezes que esse valor aparece na amostra, ou seja, na tabela. Tá, coletamos os dados, distribuímos no rol. O que eu preciso fazer? Organizar. De que forma que eu organizo esse rol? Primeiro, eu vou colocar pelo valor mais baixo, a frequência mais baixa do que acontece. Então, vamos dar uma olhada. Distribuição de frequências. Eu criei a tabela da seguinte forma: número de batimentos cardíacos por minuto. Então, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90 e 92. Ordem crescente. Porém, a frequência, 3 alunos obtiveram batimentos cardíacos por minuto 75. 9 alunos, eles tiveram 90 batimentos cardíacos por minuto. 5 alunos tiveram 77 batimentos cardíacos por minuto. E assim sucessivamente. Foi uma forma muito boa de organizar os meus dados. Então, aqui, se eu somar 3 mais 9, 12, mais 5, 17, mais 7, 24, 24 mais 2, 26, 26 mais 3, 29, 29 mais 6, 35, 37, 37, 44, 48. Olha a minha população aqui. Então, isso aqui é uma forma também de eu verificar se meus dados, a frequência está bem distribuída. Porém, tenho que pensar que 75 é o menor batimento cardíaco e o 92 é o maior. E qual que tem mais frequência? Na realidade, é o 76. Então, vamos lá. Observamos, por exemplo, que ao todo, 5 alunos da turma apresentam 77 batimentos cardíacos por minuto. Observamos ainda que a menor frequência cardíaca observada foi 75 batimentos por minuto e que a maior foi 92 batimentos por minuto, correspondendo a 3 e 4 alunos, respectivamente. Ou seja, esses valores aqui que ele está falando, certo? Mas, ainda, podemos afirmar que 76 batimentos cardíacos por minuto foi a maior frequência cardíaca, porque ela apareceu mais vezes na tabela. Então, vamos lá, 76. Olha aqui a frequência, 9 alunos. Potencializou aqui. Medidas de tendência central. São 3. Moda, média aritmética simples ou ponderada e mediana.
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são essas medidas de tendência central. Primeiro, a média aritmética simples, ela pode ser simples ou ponderada. Eu vou explicar através do exercício aqui. A média, ela é calculada, média simples, ela é calculada pela quantidade de valores, eu somo, e divido pelo número de elementos que participam da entrevista. A média ponderada, ela já precisa da frequência, que é o caso desse exercício aqui, desses alunos aqui que fizeram, os alunos de medicina. Moda é o que possui maior frequência, é o elemento que mais se repete. E mediana corresponde ao valor central. Mas vamos ver pausadamente essas definições. Média aritmética simples ou ponderada, ou simplesmente média, é uma medida de tendência central que comporta um ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Média aritmética. Meninos, façam de conta, vou colocar até a segunda tabela aqui para vocês entenderem melhor. Existe uma diferença entre essa média aritmética simples para essa média aritmética ponderada. Suponhamos que no meu exercício não existisse essa frequência, que é o caso dessa média aritmética aqui. O que eu teria que fazer? Somar 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 88, 90, 92 e dividir pelo total de participantes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam, basta eu somar os valores e dividir pelo total. Ou seja, eu somando esses valores é igual a 820 dividido por 10, que é igual a 82. Isso, então, a média aritmética é simples, porque ela não precisa da frequência. Não é o caso do nosso exercício, mas eu quis colocar aqui como um exemplo. A média aritmética ponderada, ela depende exclusivamente da frequência, ou seja, 3 vezes 75, mais 9 vezes 76, mais 5 vezes 77, mais 7 vezes 78, mais 2 vezes 79, mais 3 vezes 80, mais 6 vezes 85, mais 2 vezes 88, mais 7 vezes 90, mais 4 vezes 92. Olha aqui. Agora, nós vamos dividir por quem? Qual que é o total de participantes da minha pesquisa? Não foram 48? Então, eu vou somar o valor da minha frequência e dividir o valor resultado aqui, o nosso resultado, por 48. Lembrando que isso aqui é uma expressão numérica. Multiplicação vem primeiro. Então, primeiro eu vou resolver toda a multiplicação para depois resolver a adição. Ou seja, 75 vezes 3, 76 vezes 9, 75 vezes 5 e assim sucessivamente. E na realidade, 3.922 dividido por 48 corresponde a 81,7. Recapitulando. Média aritmética tem simples e tem ponderada. A simples não depende de frequência e a ponderada depende da frequência. Eu utilizei um contra-exemplo do exercício, não considerando a frequência aqui, para exemplificar para vocês o que é média aritmética. O símbolo da média aritmética é um X com um tracinho em cima. Então, toda vez que vocês observarem um tracinho em cima de um X, trabalha-se com média aritmética, tanto simples quanto ponderada. Moda, gente. Ó, a partir daqui eu vou colocar a definição e vou falar para vocês bem rápido o que significa moda, porque é muito simples. Moda é o elemento, ou são os elementos que aparecem com maior frequência na lista de todos os dados pesquisados. Ou seja, aqueles elementos que se destacam pela maior quantidade na tabela de distribuição de frequências analisada. Ou seja, é o valor que mais se repete. Batendo o olho aqui, qual que é a frequência maior que nós temos aqui? 9? Então, 76 batimentos cardíacos por minuto é o valor que mais aparece na tabela. Isso é a frequência 9. Então, a moda é 76.
A própria palavra moda é aquilo que aparece, aquilo que tem mais evidência, aquilo que tem mais frequência. Então, é super simples. E finalizando, mediana. Mediana, a mediana de uma distribuição de frequências é definida como valor ocupante da posição central da coleção ordenada de modo crescente ou decrescente dos dados amostrais. Na realidade, a mediana é o valor central. Se eu tenho 48, que no caso aqui foram 48 pessoas participando, eu vou dividir ao meio. 48 dividido por 2 dá 24. Então, eu vou contar quem são meus valores distribuídos em ordem crescente. Eu vou contar quem são os valores centrais. Como é um número par, basta somar os dois números do meio, somar e dividir por 2. Não mais do que isso. Muito tranquilo. Agora, galera, o que eu vou precisar de vocês? Que vocês peguem lá na listinha do PDF alguns exercícios que eu coloquei para vocês referentes apenas à estatística, visto que esse conteúdo cai demais no Enem. E eu não vou deixar vocês na mão em relação a esse conteúdo. Eu sei que o professor Fábio já trabalhou e trabalhou muito bem com vocês, e eu vou estar dando esse suporte, ok? Agradeço de montão, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês resolvam com bastante responsabilidade todas as questões que serão passadas para vocês. Estarei à disposição de vocês no grupo do WhatsApp para estar auxiliando na resolução dos exercícios. E bora estudar, que o tempo ele está passando. Grande beijo, um carinho, um cheiro especial para todos vocês. Até mais.